Seja Deus, né? Quero saudar a todos com a paz do Senhor, né? Mais uma vez, a você ouvinte da palavra de Deus, a vocês que estão aqui nesta manhã, louvado seja Deus, né? Shabbat Shalom, que hoje é o sábado do Senhor, louvado seja Deus, todo dia do Senhor, mas o sábado é um dia especial para que nós adoramos e glorificamos e honramos o seu nome. Louvado seja Deus. Aleluia. Então agora nós vamos para a palavra, e eu quero trazer que uma palavra não vai ser muito grande, vai ser uma palavra pequena, louvado seja Deus, mas de grande importância. Não podemos esquecer que um erro não justifica outro erro. Como tem muitos que têm o prazer em seguir o evangelho errado para justificar os seus próprios erros. Então, não adianta, um erro não justifica o outro. Portanto, eu estava falando com vocês aqui da igreja, louvado seja Deus, que Jesus só vai salvar aqueles que forem fiéis. E isso está na palavra do Senhor. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então, a realidade é essa. Quer receber a coroa da vida eterna, quer receber a vida eterna, precisa ser fiel. Se não for fiel, não tem como. Um erro não justifica o outro. Igual eu falei aqui, acho que foi no culto passado. Tem muitos que eles apontam aqueles que estão certos, dizendo que eles estão errados, para poder ver se convence esses que estão andando certo a andar errado, para justificar seus erros para ser salvo. É impossível. Porque o erro não justifica o outro. Então a realidade é essa. Então aí procura o evangelho de acordo com as suas vontades, com os seus prazeres carnais, de acordo com a sua luxúria, conforme disse no livro de Pedro, capítulo 2, 2 Pedro 2, né? Que ali não seguirão o evangelho de fábula, também conforme disse em Timóteo, no 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 1 até o versículo 5, dá toda a explicação que estamos vivendo um evangelho verdadeiramente, um evangelho de fábula, um evangelho que verdadeiramente não converte, porque as pessoas não querem seguir o verdadeiro evangelho, querem seguir o evangelho mediano, o evangelho mais ou menos, o evangelho que oferece tudo, cura, oferece céus, oferece terra, oferece tudo, e Jesus não veio oferecer tudo. Jesus disse assim: olha, quem quer vir após mim, negue a ti mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Então ele fala assim: você quer ser meus discípulos? Meu discípulo precisa negar a si próprio. E quem faz parte do primeiro arrebatamento, ele precisa ser discípulo de Cristo. Não só servo, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas os discípulos fazem, amigos fazem. Eu já preguei isso aqui outras vezes, e é verdade, mas hoje eu não vou falar dessa parte. Louvado seja Deus. Quer ser salvo? É preciso ter a mente de Cristo. Isso lá do alto, do Pai da luz. Então veja bem aí, nós vimos isso aí no livro de Colossenses. No livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5. Louvado seja Deus, olha só. Pensai nas coisas lá do alto, não nas questões daqui da terra. Porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Fazei, pois, ele disse, fazei, pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixões, lascívia, desejos malignos e avareza, que é a idolatria. Faça morrer, mata as naturezas terrenas, que são os apetites terrenos, que são os prazeres terrenos, os prazeres carnais. Faça ele morrer os desejos carnais, para que seja ressuscitado com Cristo, ou seja arrebatado, se estiverem vivos no dia da volta do Senhor. Mas para isso, precisa obedecer, ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Louvado seja Deus. Então ele disse aqui, versículo 5, fazei, pois morrer a vossa natureza terrena,
prostituição, impureza, paixões. O que é paixões? Paixões são vários, englobam vários. Que a pessoa diz, sou apaixonado por isso, sou apaixonado por aquele outro, sou apaixonado por aquele outro. É melhor ser apaixonado por Cristo, pela palavra de Deus. É melhor ser apaixonado por esta palavra. Que as outras paixões são paixões mundanas. Então, o que diz a palavra do Senhor? Lascívia, desejos malignos, avareza, né? Avareza, que é idolatria, avareza é uma idolatria, a avareza. Não é só porque adora imagem e escultura, não, mas é porque a avareza é quando quer ser melhor que os outros. Não sabe estar satisfeito com o que tem, fica num apavoramento, não tem tempo para Deus, não tem tempo para servir o Senhor, não tem tempo para estar na igreja. Verdadeiro cristão, ele deixa as coisas de lado para ter tempo de estar na igreja, está buscando o Senhor, está buscando a presença do Senhor, está lendo a Bíblia, está orando, está buscando o Senhor. Sai da avareza, da idolatria. É o que o Senhor manda que nós façamos cada dia. Precisamos trabalhar para sobreviver, sim, mas não se matar para sobreviver. Mas se for preciso trabalhar de noite para não ser pesado, meu irmão, é outro caso. Se for preciso, para não pesar seu irmão, você trabalha de noite, sim. Mas não com paixão. Não com paixão. Porque a Bíblia diz para deixar as paixões. Que as paixões são uma coisa terrível. Veja bem, em Romanos 16, no versículo 17 e 18, louvado seja Deus, porque ainda a Escritura nos fala, quando não compreendemos a Cristo, temos uma mente terrena, mente animal. A realidade é essa. Então veja aí Romanos 16, versículo 17. Louvado seja Deus. O que diz a Escritura? Romanos. Eu estou aqui em Coríntios, vou voltar aqui um pouco aqui, Romanos. Louvado seja Deus. No versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que não deem bens àqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Por quê? Quando a pessoa ela se afasta da doutrina, dos santos mandamentos, do querer de Deus, da vontade de Deus, ele não está servindo o Senhor mais, ele está servindo a si próprio. Mas eu estou lá na outra igreja, lá, saí daqui, estou lá, e Deus está comigo lá, está nada, meu filho. Para Deus estar contigo lá, tem que ser uma igreja que leva a palavra de Deus conforme ela é. Se não for conforme ela é, não adianta, não está servindo o Senhor nada, não. Está servindo a si próprio, fazendo a própria vontade. E a realidade é essa. Rogo, irmãos, que não deis bens àqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esse estágio não serve a Cristo nosso Senhor. Esse sim é seu próprio ventre, com suaves palavras lisonjeia e engana os corações dos simples. Foi o que eu disse aqui antes. São aqueles que andam errado e acusa ou aponta aqueles que andam certo, dizendo que ele está errado, para ver se aquele que anda certo erra e fica do lado dele e ele se acha que está certo. A realidade é essa. E nós estamos vivendo essa época agora. Que os errados querem passar por certo. Inversão de valores. Estão se invertindo os valores. Os que estão certos passam por errado e os que estão errados passam por certo. Que coisa, né? Mas é real isso. É como se o amargo passasse por doce e o doce passasse por amargo. Não tem como. Como se a luz passasse por trevas e trevas passassem por luz. Não existe. Então a inversão de valores, essa inversão de valores que estamos vivendo hoje, a realidade é essa. Então o que disse ele? Os tais não servem ao Senhor Jesus
Jesus, ele serve a si próprio, ele serve a sua própria vontade, porque se ele servisse ao Senhor, ele estaria conosco, estaria no nosso meio, e não saía da porta estreita para ir para a larga. Eles ficaram na porta estreita. Mas como estão servindo a si próprio, quem diz as escrituras ali, eu só estou confirmando o que ela disse. Porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, é sim a seu próprio ventre. É com suave palavra, lisonjeia e engana o coração dos incautos. Incautos são pessoas que não têm cautela, deixa ser levado pelo erro, deixa ser levado por este mundo, pelas paixões, deixa ser levado pela lascívia, deixa ser levado pelo mal, deixa ser levado pelas coisas erradas. Os incautos são esses. Eles são tão incautos que eles saem logo da verdade e vai para a mentira. Rogo-vos, irmão, que não deis aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Que doutrina é essa? Doutrina bíblica, a palavra de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus, porque nós homens não temos nada a oferecer. O Senhor colocou no meu coração fazer uma pergunta para muita gente. Sabe qual é a pergunta? Qual que vale mais? Uma frase de um homem ou um tio de Jesus? Um tio, um jovem, um tio. Ou um filho de Jesus? Exatamente, todo mundo me responde que é o tiozinho que Jesus fala lá. Ou um milho, ou um pingo de Jesus vale muito mais do que uma frase de um homem. Mas mesmo assim, as pessoas aceitam a frase de um homem, especialmente quando o homem diz: isso não tem nada a ver. A frase, né? E Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas nem um tio e nem um vírgula, nem um ponto da minha palavra há de passar, sem que tudo se cumpra. Pode passar os céus e a terra, mas tudo tem que se cumprir. Então, diante de Jesus, vale muito mais do que uma frase completa de um homem. Louvado seja Deus. Então, veja aqui, porque temos que pedir para o Senhor abrir a nossa mente, porque a nossa mente é muito pequena, não consegue comportar os mandamentos e a sã doutrina do Senhor. Olha só, aqui ele dá uma demonstração que essas pessoas precisam que Deus se apresenta para ela, abre a mente dela, faz ela entender a vontade do Senhor. Está aí no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 45, louvado seja Deus, quando Jesus, ele apareceu para os discípulos, e então, ele apareceu para os discípulos, e aí a mente dos discípulos abriu, louvado seja Deus, começaram a compreender a vontade do Senhor, louvado seja Deus. Antes eles não compreendiam, eles não sabiam, eles não conseguiam compreender a vontade do Senhor. Veja bem, então ele abriu os entendimentos para compreender as Escrituras. Louvado seja Deus, versículo 45. Então ele abriu o entendimento. Tem muito crente que está com esse entendimento fechado, a mente está muito pequena, está parecendo, como se diz, né, a ciência, que o elefante é um animal tão grande, mas o cérebro dele é uma coisinha pequenininha, assim, uma coisinha pequenininha. Tem a cabeça grande, mas o cérebro é muito pequeno, não consegue pensar bem. Ele é sendo considerado um dos animais bastante inteligente, mas o cérebro dele é muito pequeno. Assim que tem acontecido com os crentes na terra, o cérebro está fechado, a mente está fechada, não consegue compreender a vontade do Senhor e se escandaliza quando pregamos a verdade, ensinamos a verdade, falamos a verdade, mostramos a verdade. Ele se escandaliza ainda, porque o cérebro está fechado, a mente está fechada. Você veja que precisa Deus, Jesus está com essas pessoas. Para quê? Olha só, então ele abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Se Jesus não tiver de fato com essas pessoas, a mente
mente pequena e está fechada. Não consegue compreender a vontade do Senhor. Por isso não anda no santo da doutrina, no santo mandamento, conforme eu descrevi aqui, olha, não consegue comportar os mandamentos e a sã doutrina do Senhor. Não consegue. A mente está fechada. Não consegue compreender a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Os ensinamentos do Espírito Santo não consegue, porque a mente está fechada. Não consegue de jeito nenhum. Veja bem. Natanael também era outro, que estava com a mente fechada. Quando Jesus não falou com ele aonde ele estava lá debaixo daquela figueira, que viu ele lá. Então Natanael, quando foi dado com Jesus, ele conseguiu, aí sim, quando Jesus falou as palavras para ele, ele abriu a mente e compreendeu que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Tem muitos crentes que estão com a mente fechada. Precisa o Senhor Jesus abrir. E nós temos que orar para essas pessoas, para que Jesus abra a mente deles, para que eles compreendam a vontade do Senhor. E não aconteça com eles igual aconteceu ali Paulo falando a respeito daqueles ali em Romanos. Porque o Deus desse século lhe cegou todo o entendimento por causa de quê? Por causa da incredulidade. 2 Coríntios 4, versículo 4. Quando a pessoa começa a duvidar dos santos mandamentos, da sã doutrina, o diabo vem e fecha a mente do camarada. Fecha a mente dessa pessoa. Porque ele já está duvidando, aí o diabo aproveita. E veja, porque o Deus desse século lhe cegou todo o que é entendimento, fechou a mente, para não compreender a vontade do Senhor Jesus, para que possa ser salvo. Vamos ler lá para nós ver, está em 2 Coríntios 4, versículo 4. Louvado seja Deus. 2 Coríntios 4, versículo 4. Os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. E aí a pessoa que duvida dos santos mandamentos, duvida da sã doutrina, o que acontece? A mente dele fecha. Porque o Deus desse século lhe cega todo o entendimento e agora ele passa a não compreender mais a vontade do Senhor. E aí o que acontece? Ele ignora, conforme está aqui no livro de Romanos. Conforme está aqui no livro de Romanos 16, no versículo 17 que eu li aqui. Vou voltar a ler de novo para nós encerrarmos. Louvado seja Deus. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aquele que provoca divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles, porque os tais não servem ao Senhor Jesus, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. É com suave palavra lhe lisonjeia e engana os corações dos simples. Amém? Louvado seja Deus. Então a realidade é que o Deus desse século lhe cega o entendimento. Por quê? Porque a pessoa rejeita os santos mandamentos da sã doutrina. Aí o Deus desse século vem e pronto. Não tem jeito mais. Não tem jeito mais. Só se for uma misericórdia, um milagre de Jesus visitar essa pessoa pela madrugada, de noite, sei lá, uma hora qualquer, e falar com ele e cobrar ele para poder ele voltar para a porta estreita. Do contrário, ele vai continuar na porta larga. Infelizmente, não tem recurso. Conforme diz lá no livro de Hebreus. Depois de conhecer a verdade, se afastaram da verdade, a coisa ficou difícil demais. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém.